Agora nós vamos ver qual que é o comportamento das moléculas de tensoativo quando a gente coloca essas moléculas no solvente para formar uma solução. Então aqui nós temos representada uma mistura de água em óleo, que é uma mistura heterogênea, porque esses líquidos são immiscíveis. E aqui nós vamos colocar a molécula de tensoativo, então, em óleo, e a molécula de tensoativo em água. É o mesmo tensoativo, contendo, então, né, uma cauda apolar e uma cabeça polar. Então, quando eu coloco esse tensoativo em meio oleoso, a parte, né, da cauda, que é da mesma polaridade, então é apolar, fica contente, né, tá representado aqui, porque são afins, enquanto que a cauda não. E o contrário acontece quando a mesma molécula vai em água. Então, para superar essa diferença, já que a molécula de tensoativo ela não está totalmente estável nem na parte aquosa, nem na parte oleosa, ela vai se posicionar, direcionar aqui na interface água-óleo, de forma que vai ficar com a cabeça, que é polar, direcionada para a fase polar, que é a fase aquosa, e a cauda vai ficar perpendicular, né, à superfície, direcionada para a fase oleosa, que tem mesma polaridade aqui da cauda apolar. Então, o que acontece? Essa molécula vai girar e dessa maneira tanto a cabeça quanto a cauda vão ficar, né, numa posição mais estável. Então, as moléculas de tensoativo, elas tendem a se posicionar perpendicularmente à superfície óleo-água, né, a essa interface. Então, nessa interface, elas se estabilizam e não tendem a retornar ao seio dos líquidos, porque elas estão mais estáveis aqui na interface, né? Na interface óleo-água. Então, se a gente continua acrescentando tensoativo nessa mistura óleo-água e a gente atinge uma quantidade suficiente que recubra toda essa interface, vai acontecer que as moléculas que ainda se encontram na situação de estabilidade parcial, ou seja, aqui no seio do líquido aquoso ou oleoso, elas não contam mais com essa possibilidade de se estabilizarem na interface, já que ela está toda preenchida. Nesse caso, o que vai acontecer? Esses tensoativos, eles vão procurar uma maneira no qual minimiza a energia do sistema como um todo. Então, uma opção seria a interface óleo-ar, só que nesse caso, tanto o óleo quanto o ar, eles são hidrofóbicos. Outra possibilidade aqui seria o óleo com o vidro e a água com o vidro. Dependendo que geralmente a água molha o vidro, né? A molhabilidade da água em vidro é boa e do óleo não nem tanto. Então, existem essas outras possibilidades, né, de superfície óleo-ar, interface óleo-vidro, interface água-vidro, além do seio do líquido. Então, a molécula de tensoativo que está dissolvida na solução tem como melhor opção de estabilização a migração nessa interface óleo-água, como segunda opção, a migração para a superfície líquido-ar ou líquido sólido, antes de continuar no seio dos líquidos, tá? Continuando a adição de tensoativo, o que vai acontecer? Não tendo mais possibilidade de ocupar as interfaces e a superfície, os tensoativos vão se auto-organizar no seio dos líquidos. Então, vão se formar estruturas organizadas. Aqui nós temos um tipo dessa estrutura que é uma micela esférica. Essa micela aqui, ela possui a cabeça polar para o lado externo e as caudas apolares no interior da esfera, ou seja, ela é uma micela que está estável em meio polar, por isso que a cabeça polar está direcionada para fora.
Se o meio fosse apolar, essa micela seria invertida, com as caudas para fora e as cabeças para dentro. Então, aqui nós temos alguns exemplos de estruturas auto-organizadas, a micela que a gente já falou. Essa aqui é uma unidade individual, né, que a gente diz que tem forma de cunha quando é uma única cauda, forma cilíndrica quando é uma cabeça com duas caudas apolares, então daí tende a formar uma estrutura chamada de bicamada. E existe essa possibilidade aqui de uma micela dupla, então seria mais tá como vesícula aqui, mas muitas vezes é conhecido também como lipossomas. Esse compartimento aquoso aqui serve como um reservatório para você carrear fármaco, biomoléculas, um agente de diagnóstico, medicamento. Se quer solúvel em meio aquoso, a gente consegue prender ele aqui nessa cavidade, proteger ele com essa camada dupla, com essa camada aqui dupla, e isso aqui ajuda para formulação de fármacos mais inteligentes. Aqui outras estruturas, então a micela esférica, aqui a micela invertida, que eu tinha dito para vocês, que as caudas são para fora. Aqui as bicamadas planares. Aqui nós temos uma micela cilíndrica. Aqui nós temos uma estrutura cúbica, muito parecida com uma zeólita, mas não tem nada. A estrutura parece, mas ela não tem nada a ver com a zeólita. E aqui é uma vesícula, tá? Então, que o interior dela pode ser preenchido com algum material de interesse. Bom, então o que acontece? Então a gente continua adicionando e começa, depois de preenchida todas as interfaces e a superfície, essas micelas começam a se formar, essas estruturas auto-organizadas. Então aqui tem a representação de uma micela invertida e de uma micela normal. Então cada uma ela se auto-organiza em um meio. Então nós temos o meio oleoso e o aquoso, então por isso as micelas são diferentes. E depois de formada as micelas, se a gente continuar adicionando tensoativo, então toda a quantidade de tensoativo excedente só vai ser usado para formar novas micelas. Então existe uma concentração mínima necessária de tensoativo para se formar a primeira micela, que corresponde ao preenchimento de todas as interfaces e a superfície e ao surgimento da primeira micela. Então, antes de se atingir essa concentração micelar crítica, conforme nós vamos adicionando tensoativos, a tensão superficial do líquido começa a diminuir. Então, a tensão vai diminuindo, porque nós vamos preenchendo, por exemplo, aqui uma interface, depois nós vamos preenchendo aqui a superfície, e essa tensão superficial vai diminuindo até que se forma a primeira micela, e daí, como a tensão é superficial e a superfície já está toda preenchida de tensoativo, não tem mais diferença se eu acrescentar mais tensoativo, porque não vai mais mudar a minha superfície. A única coisa que vai mudar é que vão ser formadas mais micelas. Então, só para entender melhor como que o tensoativo reduz a tensão superficial, nós temos aqui uma representação das forças de atração entre as moléculas de água e as moléculas da superfície. Então, como eu tinha dito na aula anterior, na superfície, como as moléculas não estão rodeadas por outras moléculas de todos os lados, a força resultante é uma força de atração voltada para o seio do líquido. Quando a gente coloca o tensoativo, então aqui nós temos a representação de um tensoativo com a cabeça polar voltada para o meio aquoso, então o que acontece é como se elas estivessem perfurando essa superfície líquida. Então, devido a essa perfuração, as forças de atração aqui entre as moléculas na superfície é reduzida e isso faz com que as moléculas de tensoativo fiquem estabilizadas aqui na superfície ar e água. E no caso é importante ver aqui que a cabeça está voltada para baixo, né? Então, se a gente dissolve um tensoativo em água, a solução terá a tensão superficial diminuída
em relação àquela da água inicial, né, do solvente inicial. A redução da tensão é limitada por dois fatores. Então, existe um máximo de moléculas que pode ocupar a superfície, e o tensoativo, né, para que ele seja solúvel em água, tem que apresentar a força de atração com as moléculas de água. Se essas forças for muito fracas, o tensoativo não vai se solubilizar. Então, existem essas forças de atração que mantêm parte da tensão superficial do líquido. Esse limite máximo, da verdade, de moléculas que ocupam essa superfície vai ser função da estrutura do tensoativo e da carga do tensoativo. Bom, aqui nós temos uma representação aqui o eixo Y é tensão superficial, o eixo X é concentração de tensoativo na base de log 10. Conforme a gente aumenta a concentração de tensoativo, essa tensão superficial reduz muito. Isso significa que as moléculas estão se direcionando para as interfaces e para as superfícies. E quando todas essas interfaces e superfícies são preenchidas, mesmo que se acrescente mais tensoativo, não irá mudar mais a tensão superficial, né? Porque a minha superfície já não mudará mais. O que mudará é o surgimento de novas micelas no seio do líquido. Então, a concentração mínima, a concentração micelar crítica, corresponde à concentração mínima de tensoativo no qual surgem as primeiras micelas. Então, a partir dessa concentração micelar crítica, não existe mais redução da tensão superficial do líquido com o acréscimo do tensoativo. Isso aqui também, né, esse patamar aqui, então, também o valor da tensão superficial mínima, porque não é possível mais reduzir usando este líquido e este tensoativo. Não é possível mais reduzir a tensão superficial dessa mistura. Bom, então a tensão superficial mínima vai representar o valor mínimo da tensão superficial quando todos os tensoativos já estão na superfície. Então, quanto menor for a área que o tensoativo ocupa na superfície, maior será a redução da tensão superficial. Por quê? Porque a gente consegue separar mais as moléculas de água, né? Se a gente conseguir colocar na superfície mais moléculas de tensoativos, maior vai ser a redução das forças entre as moléculas de água. E a área, então, que esse tensoativo ocupa é função da própria estrutura molecular, dos espaços entre as moléculas, da repulsão entre as partes polares entre os tensoativos. Então, isso tudo é levado em consideração. Aqui nós temos um exemplo de alguns tensoativos do tipo aniônico, catiônico e não iônico, e as tensões superficiais mínimas das soluções aquosas desses tensoativos. Então, o que a gente observa aqui? Que a tensão superficial mínima menor é quando a gente tem um tensoativo não iônico misturado com a água. Então, por que isso aqui acontece? Porque quando eu tenho tensoativos não iônicos, eles não têm repulsão um com o outro. Então, eles se aproximam mais uns dos outros, né? Devido à falta dessas repulsões. Assim, eles conseguem reduzir mais efetivamente a tensão superficial da água, porque eles estando mais próximos uns dos outros, faz com que as moléculas de água não consigam se aproximar tanto umas das outras. Então, reduz essa força de interação entre as moléculas de água. Por isso que o tensoativo não iônico é o que mais reduz a tensão superficial da água. O catiônico, né, é o que menos reduz a tensão. No caso aqui dos tensoativos aniônicos e catiônicos, ambos sofrem repulsão eletrostática entre eles devido às cargas elétricas efetivas. Aqui no caso do tensoativo catiônico e aniônico, ambos têm uma cadeia polar com 12 carbonos e 25 hidrogênios. Só que aqui, no caso do catiônico, nós temos uma cabeça que CH3 repetida 3 vezes, então, com a carga N+. Então, ele é um tensoativo com uma cabeça grande
Isso faz com que eles ocupem uma área muito grande na superfície, então eu consigo colocar menos tensoativo, né, na área total. Então, como eu tenho menos moléculas de tensoativo, a minha tensão superficial mínima aqui é mais alta das que estão aqui. No caso da comparação dos dois aniônicos, o que eu mudo aqui de um para o outro? Um tem 4 oxigênios, o outro tem 3 oxigênios. Então, esse aqui teria uma cabeça maior, então menos moléculas estariam presentes, o que deveria reduzir menos, né, a tensão superficial. Só que é o que está mais reduzindo em comparação com o outro. Então, aqui um fator que deve ser levado em conta é que eu tenho aqui mais átomos de oxigênio para a mesma carga. Então, a densidade de carga é menor, né? Então, aqui, por a densidade de carga ser menor, eu consigo fazer com que eles se atraiam mais, né? Que a repulsão seja menor também, porque a densidade de carga é menor, a repulsão é menor. Então, com essa aproximação maior, eu consigo reduzir mais a tensão superficial do que o outro. Então, aqui a gente tem que levar em conta não só o tamanho, mas também a densidade de carga elétrica. Isso é muito difícil de prever, a gente consegue, muito difícil ter certeza, desculpa, a gente consegue prever o comportamento, mas não ter certeza do comportamento, porque aqui a gente não saberia dizer, sem esse resultado, se o que mais conta é o tamanho da cabeça ou a densidade da carga eletrônica, né? Quando tem dois fatores envolvidos, a gente não consegue ter certeza de qual está pesando mais. Bom, ainda falando de tensão superficial mínima, aqui nós temos concentração salina, então um sal de cozinha adicionado em água em várias concentrações. E aqui o que acontece com a tensão superficial, né, deste tensoativo aqui. Então, sem sal eu tenho uma tensão superficial grande, quando eu vou adicionando, aumentando a concentração do sal, eu diminuo a tensão superficial mínima aqui. Então, o que isso indica? Como eu estou reduzindo mais a tensão superficial, eu quero dizer o quê? Que eu estou conseguindo colocar mais tensoativo na superfície da solução. Por que numa elevada concentração de sal, eu consigo colocar mais tensoativo na superfície da solução? Porque provavelmente parte da água que está na superfície é sequestrada para solvatar os íons do sal. Então, existe essa competição do sal com o sal e do tensoativo pela solubilidade da água. E os tensoativos, então, menos solúveis tendem a se concentrar mais na superfície. Então, aqui o sal, né, sequestrou as moléculas de água, eu tive um excesso de tensoativo na superfície, o que fez com que a minha tensão superficial fosse mais reduzida. E por fim, aqui eu coloquei uma figura que fala da tensão superficial dinâmica, que significa isso, que se a gente adiciona esse tensoativo e aguarda um tempo de equilíbrio, a situação pode mudar. Então, aqui eu tenho uma condição de tensoativo em meio aquoso. Os tensoativos estão na superfície, né, do recipiente, e a tensão superficial é 35. Quando eu agito essa mistura, essas moléculas de tensoativos vão para o seio do líquido e eu meço a tensão superficial e equivale a da água pura. Porque aqui no tensoativo, não estando na superfície, não faz diferença no meu valor de tensão superficial. Quando vai se aguardando, o tempo vai passando, as moléculas espontaneamente se direcionam à superfície e a minha tensão superficial de 72 começa a cair e cai ainda mais, voltando ao valor inicial de 35, quando todas as moléculas de tensoativo se encontram na superfície, ou seja, quando a gente atinge novamente a situação de equilíbrio.